Felipe Massa, meu filho, o que é que você está fazendo? Tá virando chacota. Vem entender porque eu acho que essa demanda dele pelo título de 2008 não vai dar em nada, a não ser queimar a imagem dele. Pois é, pessoal, a gente está de volta aí para falar do tema da semana, que é, mais uma vez, a insistência de Felipe Massa no assunto Mundial de 2008 de pilotos da Fórmula 1. Dessa vez, ele resolveu processar todo mundo, resolveu processar a FIA, processar a Bernie Eccleston, Deus e o mundo, alegando que eles sabiam da armação da Renault e do Nelson para bater no GP de Singapura e, portanto, eles foram de alguma maneira responsáveis também por esse insucesso dele ao final do campeonato. Antes de mais nada, eu peço mais uma vez que você deixe o like aqui no vídeo, depois, se você gostar, se inscreva no canal se não for inscrito. Mas a verdade é que a gente tem que tratar esse assunto como ele deve ser tratado, com a maior isenção possível, porque é um tema muito delicado e que acaba ferindo a imagem de um piloto que foi vice-campeão mundial. Mas ele está fazendo por onde? A verdade é essa. Em 2008, Felipe Massa realmente esteve perto de ser campeão mundial, não foi campeão por um ponto, mas ele sempre tem atribuído essa derrota no campeonato mundial ao GP de Singapura. Isso é impossível de ser garantido. Por um simples fato, o GP de Singapura acabou nele mesmo, teve um fim em si mesmo. Então, a partir do momento que o resultado final do GP de Singapura foi o Alonso vencedor, o Hamilton terceiro marcando pontos, o Massa sem marcar pontos, ele acabou e as equipes tinham que pensar nas estratégias de corrida de fim de semana para as últimas provas a partir dali, para o GP Japão, China e Brasil. Havia ainda 3 GPs para as equipes pensar na melhor estratégia, para as equipes pensarem na melhor estratégia e até ver as situações ali em que poderiam e deveriam se arriscar mais ou não. Todas as decisões que decorreram do GP de Singapura foram condicionadas ao resultado do GP de Singapura. Então, claro, se você tivesse um outro resultado, se o Massa tivesse ganhado a corrida, a McLaren e o Hamilton com certeza teriam uma estratégia mais agressiva para as últimas corridas. Mas não foi o que aconteceu. Mas dizer que isso aconteceria de uma maneira X e não da maneira Y é impossível. Não dá para você tratar assim. Fato é, na época, tendo posse dessa informação, a corrida, isso eu concordo, deveria ter sido anulada. O GP de Singapura, na época, deveria ter sido anulado, tendo em vista que as informações que se tem é que Piquet chegou a falar isso, enfim, para pessoas envolvidas com a FIA, e isso poderia ter sido, naquele momento, pausado. A partir do momento que não foi, não tem mais como você pleitear, porque tudo foi vinculado, tudo foi condicionado. Então dizer que o Hamilton foi campeão do mundo por causa do erro da manipulação do Nelson e da Renault é um equívoco, é injusto até. Ele quase perdeu o título na pista, isso sim, quando ele deixa o Vettel passar faltando 2 voltas, e dá sorte que começa a chover e o Glock perde a posição para ele porque ele não aguenta mais, o pneu para pista seca não resiste mais. Mas fora isso, não tenho o que falar do título do Hamilton. Ele foi o campeão legítimo. O Massa fez um excelente campeonato, poderia ter sido campeão. Se vocês lembrarem, por exemplo, teve um episódio que foi mais frustrante, talvez, do que esse GP de Singapura, que foi a corrida da Hungria, que o Massa liderou até o final e faltando 2, 3 voltas o motor explodiu. Se ele ganha aquela corrida, ele era campeão também. E assim como ele foi mal em outras corridas daquele ano, como o GP da Inglaterra, que ele, na chuva, ele não parava de rodar. Então, apesar de tudo, ele fez um campeonato muito bom. Mas o Hamilton foi melhor. Então, eu acredito que o Massa deveria admitir isso para ele próprio. Eu sei que é difícil, às vezes ele se sente injustiçado. De certa maneira, o resultado foi manipulado, claro que foi. Mas atrelar isso, o título do Hamilton, para mim, não dá. E ele deveria pensar um pouco mais, que ele está virando piada. As
pessoas no Twitter, ex-pilotos Damon Hill, Heinz Harald Frentzen, estão fazendo piada com ele. E, infelizmente, é algo que ele se submete por vontade própria nesse momento. E você, concorda comigo? Concorda com o Massa? Deixe seu comentário aqui. Por enquanto, eu agradeço a sua audiência e a gente se vê na próxima. Um abraço.